Olá pessoal, tudo bem? Prazer, meu nome é Rafael, estou cursando Ciências da Computação e hoje irei falar sobre um pouco do meu trabalho, sobre a minha PS. E o meu tema é Desafios e Inovações na área de estrutura de dados. Nesse vídeo vou falar um pouco qual é o objetivo do trabalho, o que são dados, o que é estrutura de dados, quais são os desafios e as inovações. Vamos lá. O objetivo do trabalho é apontar quais são os desafios atuais e as inovações na área de estrutura de dados que contribuem para os avanços significativos nessa área. O que são dados? Os dados são os blocos básicos da programação. Eles representam uma unidade ou um elemento de informação que pode ser acessado através de um identificador. O que são estruturas de dados? Em computação, normalmente utilizamos os dados de forma conjunta. A forma como esses dados são agregados e organizados depende muito de como serão utilizados e processados, levando-se em consideração, por exemplo, a eficiência para buscas, o volume dos dados trabalhados, a complexidade da implementação e a forma como os dados se relacionam. Vou falar algumas características da estrutura de dados. A estrutura de dados podem ser lineares ou não lineares, homogêneas ou heterogêneas, estáticas ou dinâmicas. Vamos para os desafios. Com o crescimento expressivo das inovações tecnológicas, surgem também obstáculos para o setor. Quais são? Acesso aos dados e ética. A questão ética envolvendo dados é uma preocupação constante que envolve consumidores, empresas e órgãos públicos. Por isso, há alguns pilares que precisam ser seguidos no que diz respeito à ética. Entre eles, a inteligência artificial deve ser centrada nos seres humanos e promover benefícios sociais de forma justa, transparente, segura e responsável. Segurança de dados. Muitas organizações afirmam que enfrentam problemas com a segurança de dados. Isso é um desafio maior para eles do que muitos outros problemas relacionados a dados. Os dados que chegam às empresas são disponibilizados a partir de uma ampla variedade de fontes, algumas das quais não podem ser confiáveis para serem seguras e compatíveis com os padrões organizacionais. Eles precisam usar uma variedade de estratégias de coleta de informações para acompanhar as necessidades de dados. Isso, por sua vez, leva à inconsistência nos dados e, em seguida, aos resultados da análise. Esses dados são disponibilizados por várias fontes e, portanto, apresentam possíveis problemas de segurança. Para corrigir isso, é necessário introduzir práticas recomendadas de segurança de dados para coleta, armazenamento e recuperação de dados seguros. Armazenamento de dados e qualidade. Organizações empresariais estão crescendo em ritmo acelerado. Com o enorme crescimento das empresas e grandes organizações empresariais, aumenta a quantidade de dados produzidos. O armazenamento dessa enorme quantidade de dados está se tornando um verdadeiro desafio para todos, e é hora das empresas adotarem essa tendência para melhor compreensão dos clientes, melhores conversões, melhorar a tomada de decisões e muito mais. É importante que as empresas contornem esses desafios e obtenham vantagens. Vamos falar um pouco dessas vantagens. Geração de dados sintéticos. Devido ao aumento das preocupações com a privacidade de dados e as dificuldades associadas à obtenção de dados de cenários reais, a necessidade de dados produzidos artificialmente crescerá tremendamente. Já podemos ver mais empresas nesse espaço oferecendo dados sintéticos para qualquer caso de uso. No futuro, veremos grandes empresas implementando projetos para desenhar padrões e distribuições de dados
reais para um grande volume de dados sintéticos para treinamento de modelos de aprendizado de máquina. A inteligência artificial e banco de dados baseado na nuvem. É uma tarefa complexa reunir, rotular, limpar, organizar, formatar e analisar um enorme volume de dados em um só lugar. E as plataformas baseadas em nuvem estão se tornando cada vez mais populares como uma solução para esse problema. As indústrias de ciência de dados e inteligência artificial serão transformadas avançando com um banco de dados de computação em nuvem. Como resultado da computação em nuvem, as empresas podem proteger seus dados e gerenciar suas tarefas com mais eficiência e eficácia. Entre elas, as tendências futuras em ciência de dados, veremos forte evolução. Visualização de dados. A visualização de dados é o processo de exibição de informações em um formato gráfico. As ferramentas de visualização de dados permitem que você veja padrões e tendências nos dados usando elementos visuais como tabelas, gráficos e mapas. A visualização de dados também permite que funcionários ou proprietários de empresas apresentem dados sem confundir o público não técnico. Analisar grandes quantidades de dados e tornar decisões baseadas em dados requer ferramentas e tecnologias de visualização de dados. As vantagens das ferramentas de visualização de dados incluem visualização de relacionamentos e padrões, exploração de oportunidades interativas e capacidade de compartilhamento de informações facilmente. Com base no que foi citado acima, podemos dizer que a estrutura de dados desempenha um papel fundamental na tecnologia, sendo a base para o desenvolvimento de sistemas eficientes e escaláveis. Ela influencia diretamente na eficiência e no desempenho dos sistemas computacionais, tornando-se essencial para a resolução de problemas complexos. Então, esse foi um pouco do meu trabalho. Espero que tenham gostado. Dê um joinha e até a próxima.